noite, meus irmãos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós que estamos aqui, de forma presencial, e também aqueles que estão nos ouvindo através do canal da nossa igreja. Que você continue conosco, que certamente o Senhor vai falar ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração aqui nesta noite. O Senhor tem algo maravilhoso para falar-nos nessa noite. A vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos, Vocês escolheram o melhor lugar. É a casa do Senhor, onde nós podemos adorar, o nosso Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu entrei em contato com a irmã Graça. Vocês conhecem a irmã Graça, A senhorinha que senta ali. E o culto de amanhã vai ser na casa da irmã Graça. Às 19 horas, nós estaremos na casa da irmã Graça. Você que não sabe onde é, você pode chegar aqui na porta da igreja, 15 para 7, nós vamos estar aqui. Nós vimos lá para a casa da irmã Graça. Fica ali, antes da casa do irmão Antenor, um pouquinho. Aí seguir aqui reto, Ali tem a casa do irmão Antenor ali. É antes um pouquinho da casa do irmão Antenor. Mas nós vamos ficar aqui esperando para conduzir os irmãos até ali. Tá bom? Eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite um assunto bastante conhecido, bem simples. E vocês poderiam até falar um para o outro aqui nesta noite. A seguinte frase: independente das circunstâncias, preciso manter firme. Independente das circunstâncias, preciso manter firme. Para tanto, eu gostaria de ler com os irmãos Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39. E vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentarei a morte, o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem o poder. Nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nós poderíamos agora ir embora, E só essa leitura já seria praticamente o suficiente para nós tirarmos a nossa porção aqui nesta noite. Mas nós vamos fazer um breve comentário aqui em cima desse texto,
E gostaria que os irmãos estivessem bem atentos àquilo, né, que nós estaremos falando aqui nesta noite, baseado nesse texto, e em algumas comparações que iremos fazer aqui também, baseado na palavra de Deus. Meus irmãos, assim, se eu fizesse uma pergunta para mim e para cada um de vocês: por que um dia nós escolhemos a ser cristão, a ser crentes em Jesus Cristo? Com qual objetivo? Com qual propósito? Com que esperança? O que é que nós almejamos? O que nós queríamos no dia que nós decidimos a servir ao Senhor? Nós falamos aqui no início, a frase que nós citamos é o seguinte: independente da circunstância, precisamos manter firme. Com certeza, a maioria de nós que aqui estamos já ouvimos essa frase. Às vezes você vai passando por algum lugar e alguém diz a você: ei, meu irmão, ei, varão, só vitória, não é assim? Só vitória. Outro diz assim: só alegria. Já ouviram essa frase? Ei, meu irmão, só vitória, só alegria. E será que a vida, irmãos, a nossa vida como cristão, como servo de Deus, é dessa forma? Só vitória, só alegria? Pense aí, a sua vida tem sido uma vida só de vitória, só de alegria, só de bons momentos, né? Muita bonância, muita saúde, muitos recursos financeiros? Eu quero dizer para vocês com toda a sinceridade do meu coração que a minha vida não é dessa forma. A minha vida não é dessa forma. Irmãos, por mais que nós sejamos fiel ao nosso Deus, por mais que nós procuramos servir ao Senhor todos os dias, orando, cantando, lendo a Bíblia, vindo na igreja, sendo dizimistas, né? Fazendo tudo para agradar. Com tudo isso, nós temos lutas, nós temos dificuldade, nós temos problemas, nós temos tristezas, temos dores, problemas familiares, desemprego e uma série de coisas ruins vem sobre nós. Vocês sabiam disso? Já observaram isso? Irmãos, a nossa vida aqui nessa terra, ela é bem comparada com uma gangorra. Aquela gangorra que as crianças brincam lá no parque, né? Um senta de um lado, o outro senta de outro, né? Aí, uma hora um está lá em cima, né? O outro está aqui embaixo. Outra hora o outro vai lá em cima e o outro fica aqui embaixo. E a nossa vida aqui nessa terra, meus irmãos, ela é uma vida de altos e baixos. Altos e baixos. Né? E nós precisamos saber e pedir a Deus força, pedir a Deus, ao Senhor Jesus, que aumente a nossa fé, para que nós venhamos permanecer firmes mediante as adversidades da vida. Diante das adversidades da vida. Meus amados irmãos, eu morei em Vila Garrido durante 16 anos. Eu e Marlene criamos nossas meninas ali, no Garrido ali, perto, na região da pracinha por ali, né? Igreja Católica, Igreja Batista ali. Só na Igreja Batista, lá debaixo da Igreja Batista, eu morei ali 3 anos e 4 meses, aqui por lá embaixo. E um dia de domingo,
Marlene, Lauriette mocinha, era adolescente, Letícia uma garotinha, Viviane bem pequenininha. Fomos para a igreja. Gente, sempre tivemos esse batismo que a gente tem, né? Sempre ir para a igreja, estar sempre na casa do Senhor, né? Na medida do possível. Cultuamos a Deus normalmente, beleza pura, voltamos para casa. Quando chegamos em casa, sabe o que tinha acontecido? Nossa casa tinha sido arrombada. A casa tinha sido arrombada. E aí, o que aconteceu? Parece que os camaradas vigiaram, né? Na hora que a gente ia para a igreja, entraram lá e levou todos os nossos eletrodomésticos. Mas você sabe o que ia levar? Tudo. Levou tudo, irmão. Chegamos no REC, né? Aquela época tinha lançado aquela televisãozinha de 14 polegadas, da frente Toshiba, que caixotinha ainda, né? Novinha, estava na garantia, levaram. Eu cheguei, cadê a televisão? Foi. Cadê o liquidificador de cima da geladeira? Foi. Cadê os ventiladores? Não vi que eu tinha comprado, todos os dois tinham ido. Ferro elétrico, tudo, irmão, tudo. E aí, né, a Letícia, a menina veio chorar, lá da televisão. Ai, irmão, que coisa, né? Mas graças a Deus nós convivemos com aquilo, passamos por aquela situação, e os irmãos nos abraçaram, nos ajudaram, cada um doou alguma coisa, né? E depois nós recuperamos tudo novamente. Então, meus irmãos, nós não estamos isentos das adversidades e das lutas e das dificuldades da vida, né? Nós somos sujeitos a todas essas coisas, né? Está com mais ou menos 2 dias que eu ouvi uma ilustração, praticamente um acontecimento, que eu achei até engraçado. Eu achei engraçado. Uma certa irmã de uma determinada igreja, o pastor da igreja dela morreu. Ela já velho, doente, morreu. Aquela irmã foi e saiu da igreja. Saiu, desistiu da igreja, porque o pastor tinha morrido. Ah, não vou mais para aquela igreja, então o pastor morreu. Não sei por que Deus matou ele, não foi mais para a igreja. E muitas pessoas, irmãos, se apegam, às vezes, tanto ao pastor, e quando o pastor, às vezes, é transferido e sai da igreja, muitas pessoas desistem, muitas pessoas vão para outra igreja, por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades, as coisas que acontecem. Mas a nossa fé, a nossa firmeza deve estar em quem? No Senhor Jesus. A nossa firmeza deve estar no Senhor. A Bíblia nos ensina a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Tem uma outra senhorinha que eu achei mais engraçado ainda dessa ilustração. Ela tinha um cachorrinho já bem idoso, e o cachorrinho ficou doente. Ela levou o cachorrinho no veterinário, aplicou medicamento e ela começou a orar para que o cachorrinho fosse curado. Mas o cachorrinho morreu. Deixou também a igreja por causa do cachorro. Aí um dia o pastor chegou para ela: irmã, ela está aqui na igreja. Eu orei para que Deus curasse o meu cãozinho, e Deus não ouviu a minha oração. O cachorrinho tomado e tanto morreu. Então olha só, meus irmãos, e a gente vê, acontece, já aconteceu aqui, acontece nas igrejas, às vezes acontecem coisas tão pequenas. Às vezes o pastor esquece de cumprimentar uma pessoa ali na hora da saída, e aí a pessoa fica aborrecida e deixa de ir na igreja. Às vezes o pastor esquece de anunciar o aniversário da pessoa no boletim, né? E a pessoa fica chateada. Às vezes ele passa por um irmão na rua, aquele irmão talvez nem viu a gente, não fala, e a gente fica chateado. E são tantas coisas, tantas coisas. Eu conheci um irmão antigo na igreja, viveu o tempo todo na igreja, depois de velho, um de seus filhos morreram, depois morreu outro, e ele deixou de servir ao Senhor, porque não entendeu, por que Deus matou meu filho, por que Deus levou ele? Eu não quero mais ser crente, não vou mais ser crente. Meus irmãos, mas a nossa fé, a nossa vida cristã não pode estar alicerçada nas dificuldades, nas circunstâncias,
né, nas coisas, mas Deus é necessário na palavra de Deus, no Senhor Jesus. Porque nós não estamos isentos, né, das leis naturais dessa vida. Se nós formos olhar, irmãos, a vida dos homens do passado, homens de Deus, os heróis da fé, homens do Velho Testamento, os apóstolos, todos eles passaram por situações muito difíceis, passaram por muitas lutas, muitas provas. Observe, irmãos, a vida de Moisés, por exemplo. Como foi a vida de Moisés, né? Moisés foi um homem, um dos maiores profetas que já existiu nessa terra, mas Moisés teve uma luta muito grande na vida dele. Chegou a ponto que um dia ele falou: Senhor, ou perdoa este povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Ele passou por muitas lutas também, mas ele manteve firme. Ele teve seus momentos, né, que até, né, sentiu fraqueza, mas ele sentiu força em Deus, se apegou no Senhor e continuou, né? Nós vemos o rei Davi. Quanto o rei Davi passou por lutas, por dificuldade, né? Saul querendo matar o rei Davi, depois seu próprio filho querendo tomar o seu reino. Nós vemos também a vida de Jeremias, o profeta Jeremias, que foi jogado numa cisterna. Nós vemos os apóstolos do Senhor Jesus, quantas lutas eles passaram, quantas dificuldades. Nós vemos o apóstolo Paulo, quanto aquele homem sofreu por amor ao Evangelho. E muito depois, existiu um cristão por nome Policarpo. Aquele homem aos 80 anos, ele passou por uma prova muito forte. Ele foi colocado à prova e falou: você nega Jesus, ou senão você vai ser morto. E ele disse: durante 80 anos eu tenho servido esse Senhor, ao Senhor Jesus. Ele nunca me deixou, Ele nunca me abandonou, e eu também jamais vou abandonar o Senhor. Ele manteve-se firme. Ele manteve-se, né, firmado na fé no Senhor Jesus. A minha irmã falou aqui, né, o texto de Esther, né, aquela mulher de Deus, aquela mulher que teve fé, que jejuou, e que mesmo sendo ameaçada de morte, mas ela permaneceu firme e buscou ao Senhor força, e ela se tornou uma vitoriosa. E todos esses homens que eu citei aqui também, eles manteve firme na fé no Senhor Jesus. Eles não vacilaram, mas eles, né, viveram na fé e venceram as lutas dessa vida. Irmãos, nós não podemos deixar que nada, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade, nenhum desemprego, problema algum desta vida, venha nos afastar da presença do Senhor nosso Deus. Porque, meus irmãos, ainda que venham as lutas, que venham as dificuldades, mas o Senhor prometeu estar conosco. O Senhor prometeu estar conosco, meus irmãos. Agora, se você abandonar a caminhada, você estará abandonando o Senhor e você vai ficar sozinho. E sozinho vai ficar muito mais difícil. E o Senhor Jesus disse em São Mateus 24: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Agora eu pergunto: alguma vez você passou por uma prova tão grande que você pensou que não ia suportar? Você pensou até em desistir? Como seres humanos, isso pode até acontecer, né? Mas nós devemos buscar força no Senhor e mantermos firmes diante de Deus. Como eu falei aqui, Moisés, nas lutas dele, nas dificuldades, chegou um momento que ele questionou com o Senhor e disse: Senhor, né, perdoa este povo, ou risca o meu nome do teu livro. Está em Êxodo 32,
32. Mas o Senhor falou, não, eu jamais vou arriscar o seu nome, porque riscarei sim aquele que pecar. E Moisés deu a volta por cima, ele manteve-se firme e continuou, na caminhada. O profeta Elias, um dos maiores profetas que já existiu em todos os tempos. O profeta Elias, depois de ter enfrentado os 450 profetas de Baal, ele foi ameaçado por Jezabel, aquela mulher maligna que quis matar Elias. E Elias fugiu, e depois ele sentou debaixo de uma árvore, já exausto, com fome, com sede, cansado. E ele falou, Senhor, basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas o Senhor também não atendeu a Elias, não tirou sua vida. Essa palavra está registrada em 1 Reis 19, versículo 4. E agora Deus envia o seu anjo, enviou o anjo ali com um pão e com um carote de água, com um jarro de água. E agora Elias comeu e bebeu. E Deus agora fala, Elias, levanta, porque é longa o teu caminho, porque é longa a tua jornada. E hoje o Senhor Jesus está falando comigo. Hoje o Senhor Jesus está falando com você. É longa a sua caminhada. É longo o seu caminho. Mantém-se firme. Eu estou com você. Não desanime. Lembre-se, a nossa jornada é longa, ela é tenebrosa, mas o Senhor está conosco. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, ai de nós se não fosse o Senhor. Talvez nós também já teríamos desistido. Eu me lembro nessa ocasião que a minha casa foi assaltada ali em Garrido. Aí no outro dia tem que levantar de madrugada, irmãos, para ir uma aviação Praia Sol para trabalhar. E eu com medo de deixar Marlene lá sozinha em casa, com as minhas meninas ainda tudo pequena. E a gente fica assustado, a gente fica aterrorizado quando você vê a sua casa arrombada, guarda-roupa todo revirado, E aquilo fica uma imagem na sua cabeça durante um monte de dias. No outro dia eu levantei de madrugada, peguei minha bicicleta e fui ali na aviação para pegar o ônibus para trabalhar. E no caminho, irmãos, eu comecei a questionar aquela coisa na minha cabeça. Meu Deus, o que é que eu vim fazer nesse lugar? Eu fui criado no interior, no interior não tem violência. Tranquilo. Eu comecei a questionar, o que é que eu vim fazer nesse lugar? Vi minha casa arrombada, porta arrebentada e tudo roubado. O Senhor ali confortou meu coração, eu consegui trabalhar. Depois aquilo foi passando, e conseguimos vencer. Mas eu não parei de ir na igreja. Nós não paramos de ir na igreja, nós continuamos firmes. Já passei por outros tipos de luta também, lutas de enfermidade, lutas familiares e tantas outras. Assim como os irmãos também, eu acredito que têm passado por lutas. Mas, meus irmãos, a minha palavra para vocês aqui nesta noite: não desista, mas permaneça firme. Porque a palavra diz assim: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. E Paulo ainda diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, nada pode nos separar, nada, mas isso também depende de nós. O Senhor quer nos ajudar, Ele quer nos fortalecer, mas nós também precisamos fazer a nossa parte.
Nós precisamos fazer a nossa parte. Da mesma forma que eu falei para você, que eu vi um senhor que abandonou o caminho do Senhor, porque, teve seus filhos lá ceifados. Mas eu poderia também contar aqui a experiência do meu tio, que hoje também já está na glória, meu tio Valdir. Ele se converteu ao Evangelho do Senhor. E ele perdeu o filho com 18 anos, num acidente de bicicleta. Depois ele passou 2 anos e perdeu um outro filho com hepatite. Depois ele, coitado, ele ficou meio desorientado com tudo aquilo. E ele vendeu a sua casa, tinha uma casa muito boa com terreno. Ele vendeu a casa dele. E ele acabou, irmão, tendo que pagar aluguel. Veja só que situação. Ele que tinha casa de aluguel, tinha sua família, toda a verdade, perdeu tudo aquilo. Mas ele não perdeu a fé, meus irmãos. Ele manteve-se firme. Ele cantava, ele louvava o Senhor. Eu tive a oportunidade de receber ele aqui na nossa casa algumas vezes. E ele sempre gostava muito de cantar. E depois Deus, de uma certa forma, restituiu o que ele tinha perdido. Mas ele não abandonou o Senhor. E o pior, ele vinha de uma família católica. Meu avô e minha avó eram muito católicos. E a minha avó ainda era capaz de chegar para ele e falar: tudo isso aconteceu com você porque você negou o batismo, porque você batizou de novo em outra igreja. Tudo isso é questão de ouvir. Mas ele manteve-se firme. Ele, a minha tia, manteve-se firme no caminho do Senhor. Ele era um professor de escola dominical, ele era um pregador do Evangelho, ele gostava de cantar. E eu tenho certeza que hoje ele está com o Senhor. Eu não tenho dúvida alguma, porque realmente ele era um homem fiel a Deus. Então, meus irmãos, venha o que vier, aconteça o que acontecer, mantenha-se firme, porque nada nos pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando você passar por alguma dificuldade, quando você passar por alguma luta, lembre-se, os homens do passado passaram com coisa muito pior do que nós passamos hoje. A maioria dos apóstolos morreram por amor ao Evangelho. Jesus deu a sua vida por nós. O apóstolo Paulo deu a sua vida pelo Evangelho. Os cristãos do primeiro século morreram por amor ao Evangelho. E as lutas que nós passamos hoje são muito pequenas. Mas lembre-se, quando a luta vier, lembre que você não está sozinho. O Senhor Jesus está com você. O Espírito Santo de Deus está com você. E lembre-se, você é mais do que vencedor. Não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor está conosco. Que Deus, em Cristo Jesus, complete essa palavra no coração de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai que está no céu, eu te louvo, meu Pai. Eu te agradeço, porque tu tem falado ao nosso coração. Pai, nós vivemos em um mundo enfermo, em um mundo, Pai, dominado pelo mal, pelas enfermidades, pela violência, pelo pecado, pela mentira, tantas coisas, meu Pai. Nós estamos aqui. E enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por lutas, por dificuldade. Mas a tua promessa é o que o Senhor estaria conosco todos os dias. E nós cremos nessa palavra. Pai, que nada dessa vida venha nos afastar do Senhor. Nós possamos, Pai, estar firmes. Pois a tua palavra diz assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E nós queremos perseverar, nós queremos estar com o Senhor e um dia pegarmos o prêmio da salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus em Cristo complete essa palavra no coração de cada um de nós. Amém.